Hoje estou aqui na casa, eu, Luiz Lima, né? Estou aqui na casa da Edna, da família da Edna. Dia 18/9/21, às 3 horas da tarde. Sábado lindo, bem, com muito sol, bem radiante. Muito legal mesmo. Vou fazer assim um bate-papo, uma entrevista com a nossa amiga Edna, né? Que tem uma história muito rica, junto com seus pais, né? O seu Valmor, seu pai, e a sua mãe, Faustina, e junto também seus irmãos. Ela vai contar um pouco da história de vida deles, né? Que foi muito bacana, muito legal, a história de vida da Edna e da família dela aqui na cidade dos Mineiros. Local onde mora, né? Até hoje, na cidade mineira nova, onde faz parte da região nossa, região mineira, da cidade dos Mineiros. Eu quero começar a fazer uma pergunta. Primeiro quero dar uma boa tarde, Edna. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta para Edna. Em primeiro lugar, eu quero perguntar o nome do seu pai, Edna, e da sua mãe. Valmor Gomes e Faustina Genuíno Gomes. Certo. Lembra para passar para nós o nome dos teus avós? Do meu pai é Honorato Gomes e Antônia Rocha Gomes. Certo. E da minha mãe, Maria da Rosa, e meu avô, Veríssimo Genuíno. E o teu nome completo, Edna? Edna Gomes. Edna Gomes. Pode passar o nome dos teus irmãos, do mais velho ao caçula? Respirar. Isso. Edi, Edneia, eu, Edna, Maria de Fátima, Honorato, Johnny e Everton, sendo 2 falecidos. Certo. Você pode passar um pouquinho para nós, né? E para quem vai ouvir esse vídeo legal, essa história legal, mais ou menos, né? Qual foi a época, o ano que vocês chegaram aqui na cidade mineira, na cidade dos Mineiros? Nos anos 70, quando a gente chegou aqui, viemos de Santana, município de Uruçanga, e quando a gente chegou aqui foi na época assim que estava tudo abandonado, praticamente. Certo. Mas a gente conseguiu estudamos no Colégio da União, Certo. meus irmãos na SATIC. Certo. E dali pra frente meus pais trabalhando, minha mãe sempre em casa, meu pai trabalhando. Certo. Veio aposentado de Uruçanga, mas continuou trabalhando. Certo. Meu pai que sustentava a nossa casa. Certo. Aí em seguida eu comecei a trabalhar e comecei a ajudar em casa. Certo. E eram em quantos irmãos? Em 6. Em 6 irmãos. E 6 passando irmãos. um pouquinho, Edna, quando você fala que quando chegaram aqui na cidade mineira nova, que vocês vieram de muda para esse local, essa época a cidade mineira nova tinha dado uma pausa, porque ela foi construída, né, Edna? Foi construída, que ficou muito bacana, muito legal na época, veio moradores e com o passar do tempo, muitos moradores saíram dessa região por falta do quê? De emprego? Com certeza. As casas ficaram abandonadas. Isso. E depois, numa outra era, um pouco para frente, a Coab liberou Foi resgatando. as casas, né? Foi resgatando. É onde vocês chegaram aqui, teu pai e tua mãe? Foi. Certo. Onde a gente conseguiu chegar. Certo. E aí que bacana, que legal mesmo. E o que tu me conta, assim, aquela fase ali, como tu estava dizendo, que vocês estudavam na SATIC ou na União, né? Como é que era a vida daquele tempo, Edna? E vocês jovens na época? Seus pais? Nossa família é sempre unida. Os irmãos mais velhos casaram. Eu, como fiquei a mais velha em casa, com 16 anos, comecei a trabalhar e catequizar na Mina União. Catequizei na Mina União por 9 anos. Dos 16 aos 24 anos, eu dei catequese na União. Então passasse por muita criança, muito... que legal, né? Que coisa rica, né? Legal mesmo, hein? Um orgulho pra ti, né? E aos 18 anos, nós conseguimos montar o grupo de jovens Construção na cidade mineira nova. Certo. Isso para mim foi muito lindo, era o grupo de jovens e mais a catequese. E isso fazia com que a gente conseguia ajudar na igreja, a gente ajudava na igreja da União com o Padre Carlos, na Mineira Velha, Certo. Nossa Senhora de Fátima. Certo. Festas que tinham na cidade mineira, a gente sempre participava. Era
Muito divertido. E como é que era, pra gente relembrar esse momento rico, legal mesmo, né? O Padre Carlos, naquele tempo, os padres que passaram também por aqui, nessa nossa região toda, aqui na matriz, né? Matriz da cidade mineira. Eles davam, né, faziam missa em todas as capelas daqui da região, todos os padres que passaram. Me conta um pouquinho do Padre Carlos, outros padres que tu lembra também. Todo domingo, era o segundo domingo do mês, o grupo de jovens de construção tinha a obrigação, tinha aquele nosso domingo, era pertencer ao grupo de jovens. A gente construía barco, a gente fazia de acordo com aquele, como é que eu vou te dizer, a leitura. Leitura. De acordo com as duas leituras, a gente fazia um cenário. E Certo. isso era muito lindo. E a gente também tinha os cantos. A gente era responsável pelos cantos. Certo. Grupo de Jovens Construção. Vocês tinham um coral junto nesse grupo de jovens? Ai, quem participava do grupo? Que legal, né? Que bacana. Eram muitos amigos. Que benção, né? O Gelson era um dos que comandava o canto. O Gelson Teodoro, como que sempre. Bacana. Que legal mesmo, né? Era muito legal. Tu lembra, de repente até é ruim, né, passar o nome de algumas pessoas que tu lembre nessa época do grupo de jovens ali, grupo né? de jovens. Adilson, Certo. Walter, Mário Montagnoli, Certo. Elis, Cristina, Certo. Eliane, Zete. A Zete participa da igreja hoje. Sim, conheço. O Nério já faleceu, mas Certo. era um grande amigo. Que legal. Joacir Cardoso já faleceu, era um Certo. grande amigo. Tinha mais outros aí que de repente eu posso não lembrar. Certo. Mas eram... Mas passa a homenagem para todos, né? Passa homenagem para todos que eu não estou lembrando agora. Certo. E contando assim com o pessoal que hoje é meu amigo, Toninho Isidoro, dava palestra e participava no centro São José, na igreja São José. Certo. E hoje eu sou amiga dele no Face, eu o respeito muito. Que legal, que lembrança bacana, né? Coisas que a gente não consegue esquecer. Não esquece. Né? Zé Paulo, Serafim, Certo. também não vou esquecer. Certo. Então são muitas pessoas que fizeram a nossa juventude muito feliz. Fizeram história, né? Fizeram Na juventude, história aqui né? na Mineira. E a Fizeram. história é rica. A história a gente não esquece nunca. Não. De jeito nenhum. A Não história esquece. é muito importante na vida da gente. E outra coisa que eu sempre falo, a gente reviver a história é viver de novo, né? É tão viver de gostoso, é tão bacana, né? Mesmo que venha uma lágrima no olho no momento, mas é uma lágrima de alegria, de felicidade, né? Da lembrança daquele tempo. E os pais que eu tive, os meus pais, eles recebiam os meus amigos em casa, mesmo eu trabalhando, que eu trabalhava à noite no Hospital São José, e o meu pai recebia os meus amigos para jantar com ele. Ele sempre foi amigo dos meus amigos. E vocês faziam festinha americana naquele tempo? Oh, como era bom! Primeiro do ano a gente amanhecia, ganhava corrida dos pais quando chegava em casa. Isso. Mas era a turma toda. Cada um levava um refrigerante, como é que era era? muito divertido. Levava um bolinho, alguma coisa para fazer a festa, né? Pastelzinho, refri. Uma caixinha de som, um gravadorzinho. Né? Era muito divertido. Bem assim, né? Bem legal mesmo. Era, né? não tinha essa malandragem que tem hoje. Não, era muito respeito. A né? amizade, era amizade de respeito. Existia amigos. Verdade, muito bacana. Muito legal mesmo, né? Uma vida bem diferente de hoje, né? Hoje é Os completamente... meus amigos que eu tive naquela época, tem gente que não acredita, mas já passaram-se quase 40 anos e os meus amigos continuam os mesmos. Que bacana, que legal. Pois é, Edna, a juventude então foi essa parte, né? Essa parte legal que você está me contando aí. Olha só, é tão jóia mesmo a gente relembrar esse momento, né? E como é que era, Edna, lembrar de um ponto de referência que ninguém esquece nunca? A caixa d'água da Mineira Nova e da cidade dos mineiros. Moro perto da caixa d'água. Referência, né? Tu mora bem pertinho perto da caixa d'água. Eu né? moro bem pertinho. 2 ruas já é a caixa d'água. E o que é que tu me diz? A juventude mesmo teve muita história ali, né, nessa caixa d'água, naquele local. Eu tiro por mim, né? Tiro por mim, porque nós tínhamos um grupinho também de jovens, de amigos, né?
Nós se reunia tudo ali em volta, certo? Um momento que nós estávamos ali, os outros jovens não estavam, quando nós, era assim, era grupos que se reuniam ali, né? Nós botávamos uma caixinha de som, conversando, e era tão legal embaixo daquele local ali, né? Eu acho que quase todo mundo que mora na cidade mineira tem lembrança bacana daquela caixa, né? E o que é que tu me diz também? Fala um pouquinho também. Tu acha assim que não deviam ter tirado aquela caixa? Não deveriam. Essa caixa era Hoje a gente fala, eu moro perto da caixa d'água. Cadê a caixa d'água? Só quem conviveu é que sabe a história que ela tem. Certo. A lembrança dela, A lembrança dela. Marcou. Marcou muito. A caixa de carvão também, eu moro próximo. Isso, que bacana tu lembrou. A caixa de carvão é divisa, né? Eu da descia, Mineira Nova e Mineira Velha. Eu descia com a Cirlei da tia Rita, do tio Nico, eu descia na caixa d'água para trabalhar no Calçados Lara, lá na Mineira Velha. Ah, tá. Descia na caixa de carvão, Descia né? por ali. Certo. Ali embaixo tinha uma vertente de água que dava para tomar, aquela água muito cristalina, né? Eu ia geladinha, cansava de descer por ali. Que bacana. Pois é, Edna. Então, e sobre assim, vamos falar um pouquinho também mais também da tua família, né? Teu pai, como você contou, teus avós, teus pais, né? Moraram em Santana, né? Sim. Santana, vocês vieram de lá, né? E como é que era a terra lá em Santana, por exemplo, a adolescência? Como é que vocês brincavam, tuas irmãs, o teu familiar na adolescência lá em Santana? A infância? Era brincadeira o quê? Mulheres, meninas, fazer cozinhadinho, como é que era? Né? Domingo era cozinhadinho. E durante a semana, todo final de tarde, a gente se reunia para jogar bola com os meninos e as meninas, ou então a gente brincava de roda, brincava de passar anel, brincava de pegar, certo? Brincava de taco. E como é que é o brincar de pegar que tem hoje, a juventude de hoje, a adolescente não sabe? Explica como é que era. Botava num poste, né? Botava a mão no poste, contava 1, 2, 3, até 10. Sim. Aí o pessoal se escondia. E era longe para esconder. Certo. E a gente tinha que achar até o último. Certo. Para depois o outro continuar. Quando o último tinha que entrar para procurar depois, né? Na próxima, né? Aí o último era... E bater um no outro, bater ligeiro antes de botar a mão no poste, Se né? chegasse no poste... Tinha que botar a mão no poste não, pra ficar... a gente perdia. Pois é. A gente continuava. Que bacana, né? Que legal, né? Hoje é bem diferente, né? Hoje é. E aí também naquele tempo tinha a brincadeira daquele... Como é que chama? A amarelinha, né? Amarelinho e menina tão galante, me convida pra dançar. Ah, era muito bom isso. Aquela roda de meninos, né? Meninas rodeando e cantando essa música e dançando, né? Era muito divertido. É verdade, bacana. E também assim, conversamos um pouquinho ainda também, lá de Santana, por exemplo, o teu pai, ele era mineiro, não era? Meu pai era mineiro. Certo. E minha avó, parteira. A tua avó parteira? Dona Antônia Rocha. Dona Antônia Rocha. E o teu pai trabalhou há muitos anos na mina? Se aposentou na mina e trabalhava no sindicato. Ah, tá. No sindicato dos mineiros na época, né? Então, com certeza teve uma história muito bacana, de guerreiro, né? Porque os mineiros, eu fui aposentado pela mina também, mineiro debaixo da mina, trabalhei embaixo da mina, né? Então, a gente, sim, tem uma história muito legal, porque na época da Segunda Guerra Mundial, teu pai foi mais ou menos quase naquela época, né? Segunda Guerra Mundial, precisava de carvão para levar os guerreiros para a Itália, para lá, para a Segunda Guerra. Quem ajudou a que esse navio seguisse viagem foi jogado carvão dentro ali nas turbinas, ali, né? Das caldeiras para poder tocar, né? E outras coisas também, que o carvão teve história muito grande, né? Da nossa região, crescimento de Criciúma, crescimento da região nossa toda, né? Região mineira inteira, Santana, tudo, né? Rio Carvão, e afinal, Uruçanga, Lauro Mila, todos os lugares por aqui afora, né? Então assim, ó, agora eu queria pedir para ti, porque a entrevista foi bem bacana, bem legal. Você quer falar mais algumas mensagens, alguma parte que a gente não conversou aqui? Passa para nós, né? Sobre irmão, sobre irmã também, de repente, alguma parte que tu quer contar também, né? Mais alguma história, né? Alguma parte, né? Bom, o que eu tenho para falar é que nós moramos na frente do Cantinho do Idoso, é um asilo. Certo. Minha mãe faleceu agora em abril, com 86 anos.
Mas ela brigava com cada carro que chegava ali, deixando os parentes no asilo. Certo. Porque nós fomos educados a cuidar de nossos pais. A gente cuidou do pai, cuidou da mãe. E eu creio que isso deve continuar. Não é dizer que eu não tenho tempo. Sim. Aí depois a gente acha um tempo. Com Mas o pai achou tanto tempo para cuidar de nós. Ele cuidou de nós, ele Sim. cuidou dos irmãos. Porque meu pai ficou sem pai, ele tinha 16 anos. Certo. E ele acabou criando os irmãos, casou, trouxe a minha avó. Então, hoje eu não sei dizer se meus tios são meus irmãos porque foi o pai que criou. Certo. Como a tia Santa. Certo. Tia Santa para mim foi uma perda incrível. Foi há poucos dias, né? Foi, mas a tia Santa para nós ela foi uma irmã. Uma guerreira. Uma guerreira. Dentro da comunidade. Dentro da comunidade aqui ela foi uma guerreira. Uma guerreira mesmo, ajudou muito, Ajudou né? bastante. Muito, E muito, deu muito. muito exemplo de vida. Verdade. A tia Santa, como ela dizia, eu não conheci o meu pai. O meu pai foi o compadre Valmor. Certo. Ela dizia isso. Certo. Então, meu pai, ele foi o vô dos meus primos. Certo. E ele nos deu uma lição de vida muito linda. Que bacana. Jamais deixe um parente para trás. Sim, tem um ditado, né? E bíblico também, né? Só que tem parente, já vou falar, tá? Me desculpe que eu vou falar agora. Sim. Mas parente tem que ser respeitado. Sobrinhos que respeitam os tios e tios que respeitam os sobrinhos. Sim. Pai que respeita pai, como o pai nos ensinou. Sim. Mas às vezes tem alguém que sai fora. Ah, isso acontece. Tem, né? toda família tem. Todas mas o pai elas, ensinou a gente a respeitar. Mas até sempre- no último momento. Mas sempre na família tem irmão, tem irmã que olha, né, nesse lado pelos pais, né? Como Mas vocês nós olharam, filhos, nós filhos, cuidemos até no último né? Que momento. bacana. Parabéns, tá? Parabéns pra ti, Edna, pra tua irmã e pra todos, né, da tua família que seguraram ali, ó, a barra, né, ajudando, né, até o último instante. Nossos pais mereceram. Porque assim, ó, tem uma parte na Bíblia que diz, né? Diz bem claro escrito na Bíblia, que um filho, por mais problemático que o pai e a mãe foi, por mais problemático, de brabo, alguma coisa parecida, jamais tem que abandonar seu pai. Ele tem que, sim, seguir os passos, ajudar os pais até o último instante de vida. E aquele filho que ajudar os seus pais até o último instante da vida, terá vida longa, terá vidas boas, porque Deus vai sempre olhar por essas pessoas que olharam pelos seus pais. É o que eu tenho que dizer essa mensagem, tá? Bem bacana mesmo. Ô Edna, então, de repente eu vou encerrar o nosso vídeo, a nossa entrevista, e tu queres passar mais uma mensagem, dirigindo, de repente, ao povo da cidade dos Mineiros, agradecer, né, por algumas coisas legais que aconteceu, né, dentro da cidade dos Mineiros. Teu tio Niquinho também, né, que mora aqui do ladinho, uma família tio querida, Nica, né? Tia Rita. Família querida. Família nossa, Miranda, né? aqui na Mineira, deram muito exemplo. Eu passo pra ti, tá? Pra fazer essa... Muito exemplo. A tia Rita para nós foi um exemplo de vida. Ela também foi uma batalhadora. A tia Rita e o tio Nico, a gente passava as férias aqui, desde a União, quando eles moravam na União, vieram para cá. E o tio Rita, nossa, o tio Nico, a gente chama assim, tio Querido, Nico e tia Rita. muito Demais, queridos, era um casal que não dá para esquecer. Eu conheci muito eles. E os filhos deles, a gente também não tem como. Sim. Cada vez que olha para um primo, dá vontade de abraçar, porque é como se estivesse vendo eles. Com certeza, né? Igual Com os certeza. David também, a mesma coisa. Com certeza, né? Os David... É uma família bacana, uma família unida, né? Vocês São. todos, né? A nossa família é assim. Bem bacana mesmo. A Olha, nossa família o no pai ensinou falar, a gente assim. No falar a gente se emociona até, porque eu conheço vocês, né? A gente mora desde pequenininho aqui também e a gente se conhece, né? Não, a casa do meu pai sempre foi de receber visita. Certo. Sempre. Ele e a minha mãe sempre receberam bastante visita. Certo. Os parentes, tudo vinha na casa deles. Então, aos pouquinhos foi indo, né? E chega um Então, dia que acaba. Ah, com certeza. Então agora... Mas a vida segue. É verdade, verdade. Eu quero aqui, eu, Luiz Lima, né? Fazer o encerramento dessa entrevista que foi maravilhosa, né? Foi chave de ouro, como diz o outro, né? Como os antigos dizem, né? Chave de ouro. Bacana, que a Edna contou para mim e para todos que vão escutar esse vídeo. E quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter dado esse momento, né?
esse momento para a gente poder ter feito essa entrevista de história de vida da família do seu Valmor e a dona Faustina, e a Edna contou a história de vida dessa irmandade toda, da família toda, da cidade mineira, da cidade dos mineiros, e muita coisa bacana saiu hoje aqui que vai ficar mortalizada para toda a vida, para quem quiser escutar no canal Luiz Manuel de Lima, canal do YouTube, e também na História Mineira, né? Onde nós temos o resgate da história da cidade dos mineiros. Muito bacana, agradeço a Deus de novo, agradeço de coração e agradeço tu, Edna, por ter tirado esse momento, tá? Quero te agradecer, tá bom? E quero dar um abraço a todo o povo da cidade mineira e que Deus abençoe a todos que vão ver esse vídeo também, tá legal? Valeu? Valeu! Isso, tudo de bom. Então, está certo? Amém. Até outro momento, se Deus quiser.